Estamos retornando para mais um bloco do Esporte Mais. Ao meu lado, Pedro Paes. Pedro, falar agora da outra semifinal da Copa Rio, da Taça Rio, né, que levou a equipe do Botafogo para a decisão. O Fluminense, que já foi o campeão da Taça Guanabara, todo mundo já garantido, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, todo mundo já está garantido na semifinal e final. Então, na verdade, essa Taça Rio, ela serve para quê, Pedro? Nada. É difícil dizer, né? Já tem... É um título totalmente valorizado, né? Totalmente. O Vasco é o maior ganhador dessa taça, que alguns anos atrás valia alguma coisa, agora não vale mais nada. Inclusive, já tem a tabela das finais do campeonato. Exatamente. Mas foi um jogo vibrante, apesar do Fluminense com a garotada de Xerém, mas foi um jogo que o Botafogo ganhou 3-1. Foi um bom jogo, mas que não vale nada. A arbitragem acabou influenciando, a gente vai falar sobre isso. Agora, só um detalhe aqui sobre a Taça Rio, que a Taça Rio foi implantada em 1982. Você sabe quem foi o primeiro campeão da Taça Rio? Também só teve esse título da Taça Rio. América. América, né? Eu tenho que falar porque, afinal de contas, é difícil ver o América, né, que está tão esquecido, está lá na Série B1, que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. E tem alguns representantes ainda dessa sofrida torcida, e a gente lembra, né, quando, né, afinal de contas, se o Trajano na ESPN falava tanto do América, eu também posso aqui lembrar do meu Ameriquinha, que assim como eu, Trajano, Alex Escobar, da Rede Globo, somos sofredores com o América. Mas falando de Fluminense e Botafogo, vamos ver justamente os melhores momentos dessa partida em que o Botafogo fez um gol muito rápido e depois foi ajudado por um erro absurdo da arbitragem. Vamos conferir os lances. E nós já vemos aí o primeiro lance da partida e o Botafogo abrindo o placar. É aquele tipo de gol, né, Pedro, que desmonta qualquer esquema pensado pelo treinador, né? E já deu uma bagunçada no que o Abel tinha programado para o jovem time do Fluminense, né? Ainda mais com um time jovem, né, garoto, logo no começo da partida já sofre 1-0. Um jogo que poderia ser diferente se o Fluminense tivesse conseguido cortar o ímpeto do Botafogo, mas o jogo foi bom em termos de gol, de como não vale nada, o Fluminense já está classificado, foi bom para o Abel também ver os garotos em ação num clássico, eu acho que está de bom tamanho. Que chance perdeu o Fluminense nesse lance, né? Uma oportunidade aí do Pedro, né? Se não me engano, foi o Pedro que jogou como centroavante. Mas aí paga pela idade, né? Sim, isso é um bom... Por isso que a importância de colocá-los num jogo desse tamanho. Apesar de não valer nada, mas eles já incorporam o clássico na alma, né? Agora, futuramente... Esse gol do Dudu Cearense é brincadeira, né? Porque um jogador num impedimento duvidoso, ainda passa. Agora ali, o lance mostra claramente, tinha metade do time do Botafogo que estava na banheira, né? Aí é brincadeira, né? É o tipo do gol que não tem desculpa para a bandeirinha, para o árbitro, porque todos, e o Dudu Cearense é um dos que mais estava impedido, ainda tem isso. Se ainda o gol é daquele que está mais lá para trás, né? Aí a gente já viu o gol do Sassá, esse sim um gol de muito mérito, e também o seguinte, o Fluminense levou aquele gol no erro da arbitragem, mal começou o segundo tempo, o gol do Sassá também foi muito rápido. E aí acho que ali matou de vez o time do Fluminense na partida, né? Mata, aí não vamos nem começar a falar de arbitragem, porque no Brasil, infelizmente, todos os países têm erros de arbitragem, tudo certo. Agora, um erro desse, com 50 pessoas impedidas dentro da área, isso é brincadeira, isso não dá mais para aturar esse tipo de coisa. Agora, você acha que o Sassá é um jogador que merece uma oportunidade? Ou o que atrapalha o Sassá é mais o lado de fora de campo do que dentro de campo, né? Pelas atitudes dele, às vezes, fora de campo, até porque ele foi dizer que ele se espelha no Balotelli. Aí perguntaram a ele, né? Não, mas você se espelha... Não, mas só fora de campo. Pelo amor de Deus, aí é que ele não tinha que se espelhar no Balotelli, né? Pelo amor de Deus, né, Pedro? É mais um garoto que está no Rio de Janeiro, a origem a gente sabe sempre do jogador brasileiro, e começa a ganhar dinheiro, aparecer na mídia, e tem que ter alguém dentro do Botafogo para conduzir esse tipo o jovem, né, que está começando agora, que está começando a aparecer, é difícil.
É muito difícil. Agora ele é um jogador muito bom, faz muitos gols e se insistirem nele e ele tiver cabeça, ele vai chegar. Eu também acho que é um jogador que, para o futuro, se botar a cabeça no lugar, tem tudo para ser o titular do Botafogo, porque qualidade de atacante, sabe fazer gol, protege bem a bola, né? Aí a gente vê o gol do Fluminense, de outro grande nome aí de atacante jovem, que é o Richarlison, né? Que tem sido um dos destaques dessa equipe do Fluminense. Foi um dos poucos titulares que jogou da equipe tricolor e tem cumprido muito bem a sua função. É um jogador muito jovem, né? Que veio do América Mineiro, mas que pode ainda ajudar muito o tricolor aí nessa caminhada esse ano. Essa safra de garotos do Fluminense é maravilhosa, maravilhosa. O Fluminense vai ganhar muito porque está envolvido também em Copa do Brasil, vários campeonatos, e vai ajudar muito essa garotada para o Abel. Bom, a gente vai deixando agora o campeonato estadual e vamos falar, Pedro, sobre Libertadores. Primeiro, o Botafogo tem um jogo dificílimo contra o atual campeão da Libertadores, o Nacional de Medellín, e fora de casa. Qual a tua expectativa para esse jogo? O Botafogo que teve alguns problemas antes dessa partida com o Fluminense, aquela questão do Camilo, bem insatisfeito. Você acha que Camilo e Montijo podem jogar juntos? O Camilo ficou exigente demais nessa história de mudar um pouquinho a posição dele? O que você entende disso e o que isso pode afetar o Botafogo para enfrentar o Nacional de Medellín? Olha, o Botafogo tem pela frente o maior desafio da Libertadores. O Camilo, pelo menos o que saiu na imprensa, ele acertou tudo com o Jair, está tudo certo. Eu acho que não tem problema nenhuma do Montijo jogar ao lado dele. O Botafogo é um time hoje bem estruturado, agora a pedreira vai ser grande. Atlético Nacional em casa é matador. É um time que perdeu muitos jogadores importantes, né? Vários vieram inclusive para o Brasil, como o Borja, o Berrio, mas não deixou de ser o Nacional de Medellín. Continuou o Maquinelli Torres, que é o cérebro do meio campo, né? Fez um belíssimo gol contra a Chapecoense pela Recopa Sul-Americana. Então, é o que você falou, é um jogo dificílimo, o Botafogo vai ter que jogar. E eu digo uma coisa, eu acho que se o Botafogo vem de lá com empate, é de bom tamanho, até porque o Botafogo começou bem essa participação na fase de grupos, né? Com certeza o Botafogo não vai para esse jogo pensando em vitória. É claro que se jogar bem, propor o jogo, chegar na frente, vai lá e ganha o jogo. Agora o empate é tudo que ele precisa. E o Fluminense também dá um tempo no Campeonato Estadual e joga pela Copa do Brasil. Teoricamente é um jogo mais fácil, apesar de é um adversário de tradição, mas que não vive um grande momento, que é o Goiás. E o Fluminense vai ter aí até a questão de tentar fazer o resultado em casa no primeiro jogo, né? Porque o Fluminense vai estar jogando a primeira partida no Rio de Janeiro, me parece que vai ser em Edson Passos, mas o Fluminense é favorito contra o time do Goiás, né? Eu acho que tem que fazer um bom resultado também, porque no Serra Dourada o time esmeraldino é complicado. E Copa do Brasil, os pequenos, os times de menor investimento, você sabe que sempre complica, né? Verdade. Vamos ver aí então como vão sair Fluminense e Botafogo no meio de semana. A gente vai para mais um intervalo. Na volta nós vamos dar um tempinho nos grandes do Rio para falar um pouco de séries B1, B2 e C do Campeonato Estadual e falar do torneio Consolação, vamos dizer assim, onde o Nova Iguaçu foi campeão em cima do Boa Vista. Em instantes, aqui no Esporte Mais.